Olá! O programa de hoje é especial. Para essa edição, trazemos o vídeo documentário Minha Terra, Minha História. É a trajetória de ocupação de Uberaba em foco. Você confere agora no Coisa Nossa. Minha Terra, Minha História. Esse é o nome do documentário que conta a história de Uberaba com a ocupação espacial do Triângulo Mineiro e o progresso do município. O projeto foi desenvolvido em 2015 pelo produtor cultural Guti Saad para comemorar o aniversário da cidade. Ei, o que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? O João Vitor tá falando que o Uberaba antigamente era chamado como Sertão da Farinha Podre. E eu tô falando que era como água clara. Pois é, mas isso não tem problema, porque os dois estão certos. Na verdade, Uberaba quer dizer águas claras e cristalinas. Mas naquele tempo, quando eles começaram a descobrir aqui, todo aquele arraial que foi montado foi conhecido como Sertão da Farinha Podre. Vocês querem conhecer essa história? Então vamos lá. Me ajuda aqui. Enquanto isso, nós vamos tomando um cafezinho e vamos mostrar um pouco dessa história. Pode ser? Vou pegar esse farelo de milho aqui e vamos esparramar aqui para a gente conversar. Pode comer. Aqui nós temos o Rio Paranaíba, que vocês conhecem. Aqui nós temos o Rio Grande, com o seu dentinho, que vocês também conhecem. E que eles vão desembocar aqui no Rio Paraná. Para isso, a gente vai ter que voltar e contar a nossa história desde 1700, no século XVIII. O Brasil tinha só 200 anos de descobrimento. E aqui neste sertão, que era o fundão da capitania de São Vicente, só viviam os índios bororós e os índios caiapós. E também muitas feras. Era o tempo dos bandeirantes, do Anhanguera, do Borba Gato. Anhanguera ficou conhecido como Anhanguera porque ele botou fogo no aguardente e os índios ficaram com medo dele incendiar as águas e chamaram ele de Diabo Velho, que quer dizer Anhanguera na linguagem deles. Nos primeiros tempos, a colonização do Brasil predominou na região litorânea, ao longo de toda a costa. Mas aos poucos a coroa portuguesa percebeu a necessidade de interiorizar, ou seja, adentrar o território, dado que o território era muito vasto, com as possibilidades de muitas riquezas. Então os bandeirantes, a coroa portuguesa criou o movimento dos bandeirantes e os sertanistas, que adentraram o território brasileiro, levando, eu posso dizer que eles eram os novidadeiros, levando a ideia de uma civilização, de um mundo onde as coisas eram diferentes, assim como Portugal, um lugar desenvolvido. Então a ideia de civilização, de povoar e civilizar os sertões. Inclusive, uma expressão muito utilizada na época, que era amansar os indígenas. Com a descoberta do ouro em Goiás, a região passou a ter uma importância estratégica. Eles vinham as bandeiras para trabalhar e buscar o ouro através dos rios. Então, o governador da capitania de São Paulo e de Minas Gerais eles começaram a empreender viagens e explorações que visassem um atalho nessas terras. E neste tempo, naquele momento,
como toda a região era ocupada pelos índios, foi muito difícil, eles eram muito bravos. Quem fez essas viagens foi o Anhanguera II, em 1725, porque o pai dele já estava muito velho. E ele, quando fundou lá a Vila Boa de Goiás e voltou, ele fez a primeira investida nessa região. Como o sertão já passou a ser sertão da capitania de Goiás, e os índios eram muito bravos, eles estavam com muita dificuldade de conseguir colonizar aqui, o governador da capitania de Goiás criou um projeto de colonização, nomeando Antônio Pires de Campos para pacificar os índios da região. Então, ele veio até aqui e desenvolveu aqui uma viagem colocando uma aldeia de cada lado, cortando este velho sertão que ficou conhecido como Sertão da Farinha Podre. Quando os bandeirantes entraram pela região do Triângulo Mineiro, eles encontraram aqui os índios Caiapós e os índios Bororós. E isso gerou um conflito com os bandeirantes. Então eles nomearam um português chamado Antônio Pires de Campos para fazer todo o policiamento da região. E isso causou um conflito muito sério na região, porque os bandeirantes utilizaram dos índios Bororós para lutar contra os Caiapós. E isso provocou um extermínio completo na região das populações indígenas, visto que em 1820 havia só 8.000 índios na região. Em 1870, conforme documentos da ata da Câmara Municipal, não havia mais índios aqui. O Coisa Nossa vai para o intervalo.